cultura é uma força que ilumina a vida das pessoas. O vídeo institucional da CEMIG, patrocinadora do evento, mostra diversos eventos culturais como peças de teatro, apresentações em praça, apresentações musicais, desfiles e diversos outros. A cultura é tudo aquilo que transforma. A CEMIG, maior incentivadora da cultura de Minas, aplaude de pé este espetáculo. CEMIG, transformando vidas com a nossa energia. Bem, gente, boa noite. Prazer estar aqui de novo. Meu nome é Afonso Borges, eu faço o projeto Sempre um Papo há 38 anos. Normalmente, eu fico sozinho e convido a Nádia para entrar, e aí vocês batem palma. Vamos lá? O anfitrião Afonso Borges e a convidada Nádia Gottlieb estão no palco sentados em poltronas de cor cinza. Entre eles, há duas pequenas mesas de madeira com copos com água e o livro da autora. Afonso é um homem branco de cabelos longos e grisalhos e barba também grisalha. Ele usa um óculos de hastes pretas e veste uma camisa polo na cor vermelho com uma calça marrom. Nádia é uma mulher branca de cabelos castanhos na altura dos ombros. Ela usa um óculos de hastes pretas e uma camisa de mangas compridas branca com uma calça branca. Esse marco, importante essa frase, porque o teatro estava aberto a todas as artes, o que eu não tenho nada contra, mas esse é um teatro dentro de uma biblioteca. E é por isso que eu decidi trazer novamente aqui o Sempre um Papo, não sem antes pedir o aplauso aqui para o Antônio Sérgio Bueno, meu querido amigo, muito bem-vindo. Professor Wandermelo Miranda, que o senhor vai estar aqui, professor, né? Daqui dia 23 de abril, vamos fazer o lançamento aqui do livro novo do Carlinhos Herculano Lopes, e o Wander vai ter a felicidade de me substituir. Carlinhos vai lançar um livro que, na verdade, relançar um livro dele, que é um romance, que chama O Último Conhaque, excelente, que faz parte do projeto que ele conquistou, e é importante dizer isso, na recorde de reedição de toda a sua obra. Carlos Herculano Lopes é uma pessoa que não pode ficar sem os livros na livraria, não é, professor? É um dos nossos melhores romancistas. Bem, voltamos a 1985, quando, num espaço que eu não lembro o nome. Você lembra? Eu não lembro o nome. 95. Eu fiz o primeiro lançamento do livro da Nádia. Claríssima a Vida que se Conta. Como é que chamava a gente? Você lembra ali no JK? Não tinha aquela parte de baixo do JK? Onde teve até um teatro, chegou a funcionar um espaço de cultura ali, não é? Teve alguns shows, etc. E depois virou igreja, né? Olímpia de memória, isso. Olímpia. Eu fiz o Gilberto Gil, depois você. Agora eu lembrei. Não é? Bem, gente, desde já peço autorização de imagem para todos. Esse está sendo gravado. Logo depois a gente vai depositar esse vídeo no YouTube. Como lá no nosso YouTube tem mais de 110 mil seguidores e coisa de aproximadamente 2 mil vídeos nesses 20 anos que a gente guarda, né, deposita ali a memória da literatura brasileira que a gente grava aqui em Belo Horizonte. Tá? Eu quero primeiro agradecer esta pessoa maravilhosa, que eu esqueci o nome, que está fazendo as libras. Eduardo, a gente se divertiu muito. Durante a pandemia, a gente se divertiu muito com o Eduardo, que eu fiz todos os programas via virtual, né? E ele dança que é uma beleza. Depois a gente pede para o Eduardo para dançar.
Nádia, querido, muito obrigado. É uma alegria para mim estar aqui com você de novo. Você sabe disso, sabe da minha admiração de tantos e tantos anos. Eu queria te pedir para fazer como a gente combinou, porque como esse programa, né, depois que vai para o YouTube, deixa de ser particular, né, passa a ser do mundo, eu queria a Nádia pedir um pequeno razoado, um pequeno início de tudo com relação a Clarice. Boa noite. Bom, boa noite a vocês. É uma satisfação muito grande estar aqui de novo na companhia do Afonso. Ele lembrou que ele já fez lançamento de 4 livros meus. Então, eu espero que esse não seja o último, viu, Afonso? Ano que vem tem outro. A idade vai depois avançando, a gente já vai ficando com medo do que vem por aí, né? Mas o primeiro realmente foi Clarice, Uma Vida que Se Conta, nesse espaço que eu também não lembro o nome do espaço. Depois você fez o Clarice Fotobiografia, lá no teatro lá no centro, que tem um espaço menor do lado. Lá na Avenida da Afonso Pena. Na Sala Juvenal Dias, do Palácio das Artes. Na Sala Juvenal Dias. A plateia ri da conversa. Desse aí. Então, eu me lembro... 8.000 eventos. Então, eu me lembro que até o Ian, meu neto, que está aqui, que já tem 24 anos, ele era pequenininho, foi no palco e me levou flores. Eu falei, nossa, eu nunca tinha tido isso antes. Fiquei toda emocionada como avó, né? A avó tem essas coisas. Adorei. E hoje ele está aí, um moção formado, e continua aí comigo, né, Ian, acompanhando. Depois você lançou o Tarsila. Você estava viajando, mas tinha uma outra pessoa que também me acolheu muito bem, foi lá na Escola Guinhar, né? Na Escola Guinhar. E agora a gente está junto aqui de novo por causa da Clarice, de novo, né? Voltamos a Clarice. Esse livro que vocês estão conhecendo agora, eu não sei dizer quando ele começou, eu sei quando ele terminou, né? Porque agora não dá para acrescentar mais nada, né? Mas ele foi me acompanhando, né, ao longo da minha vida, né, dando aula de literatura, e eu ia guardando, né, essa documentação. Até que chegou um momento que eu vi que muitos dos textos que aí estão, eles iam ficar perdidos. Tá? Ou porque eles estavam, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos, porque cada caso é um. Né? Cada texto que está aqui tem a sua história, né? Tem as suas raízes, tem a sua história de vida, né? Até chegar ao livro. Né? Mas alguns... faziam parte de catálogos, de exposições, e depois não foram mais, né, publicados, não ganharam, né, a forma do livro. Né. Outros estavam em rolo de fita. Vocês sabem o que é isso? Era fita de gravação que eram guardadas em rolos desse tamanho. E esse é um caso, por exemplo, do texto inédito do Hélio Pellegrino, que está aí, há 2 do Hélio Pellegrino. E um deles estava em fita de rolo, que o João Carlos Horta, que é um cineasta casado naquela época com a Heloísa Buarque, de Holanda, que hoje é a Heloísa Teixeira, né, mudou de nome, mas o João Carlos me deu, né, de presente, porque quando a Clarice faleceu, ele pegou a máquina de filmar e foi para o cemitério. Ele queria dar um de Glauber Rocha, né, que fez isso. Então, ele foi, gravou o ritual da morte da Clarice e gravou alguns depoimentos para fazer o documentário dele, né, que vocês encontram aí na internet, que chama Perto de Clarice. Então, eu guardei essa fita há muitos anos, mas daí tive que pedir para pagar, né, para digitalizar. E ainda existe lá um depoimento que eu não consegui, que está muito danificado, mas eu sei de quem é. Esse fica para o 2º volume. Então, vocês veem que outros textos já tinham sido publicados. É o caso do Humberto Werneck, que é um texto muito conhecido,
né, que é do traumatismo ucraniano, né? Ele é muito engraçado, né, Humberto? Porque ele foi conversar com a Clarice aqui na Casa do Estudante, quando ela estava lançando um livro aqui, e ele era um jornalista assim, muito novato, né? E teve a infelicidade de perguntar para ela se não era romance. O público acompanha atentamente. E ela ficou bravíssima com ele. Então, foi um traumatismo ucraniano, porque ela era ucraniana, então ele deu esse título aí para a crônica. Tá? Há outros que eram escritos por jornalistas, né, que eram amigos da Clarice nos anos 40, e que depois escreveram um texto sobre ela e que também estavam meio perdidos. Né? É o caso do Lúcio, né, Cardoso. Ela foi apaixonadíssima pelo Lúcio, era um homem maravilhoso. Eu acho que eu também ficaria. Mas ele era homossexual, não deu certo com ela, né? Depois ela foi apaixonada pelo Paulo Mendes Campos, né? Acho que ela gostava de mineiros, temos isso em comum, né? Então, é isso, quer dizer, também o Francisco de Assis Barbosa, né? Então, o Ledo Ivo, eram jornalistas que trabalhavam com ela, né? No começo dos anos 40, na Agência Nacional e no À Noite. Né? Então, eles todos escreveram sobre ela. Né? Então, eu também reuni e coloquei aqui. E há também escritores, escritores, alguns da academia, Ana Maria Machado, Inácio Loyola. O Inácio foi com ela no Congresso de Bruxaria e ele conta como é que foi assim, esse congresso. Tinha o Uri Geller, que entortava a colher. Eu me lembro disso. Saiu até uma reportagem no Planeta. Foi a Madalena Schwartz, que é a mãe do grande amigo meu, Jorge Schwartz, né, de São Paulo, professor de espanhol, estudioso do Borges. A Madalena também me contou muita coisa desse congresso. E o Inácio também escreveu a pedidos, né, porque eu queria um relato dele para o livro. A Dalma Nascimento também foi para Cali com a Clarice. E lá aconteceu uma coisa engraçada, que a Clarice sumiu de noite, só apareceu no dia seguinte. Eu sei, todo mundo procurando a Clarice e não achava a Clarice. Eu não vou contar o que aconteceu, vocês que leem o livro, né? Não vou dar spoiler aqui sobre tudo também. Então, isso é só para vocês terem uma ideia. E tem os familiares. É interessante a questão da família, sabe? Porque geralmente está tão próximo, mas ou porque eram crianças, lógico, não conhecia a Clarice escritora, ou porque não tem muito a dimensão, sabe, do talento, né? E da importância, né? Da escritora. E houve um primo dela que, quando eu falei que eu gostaria muito que ele escrevesse, ele escreveu a história da família. Ele só viu a Clarice uma vez, num mitzvah, né, numa cerimônia. Ela não estava acostumada a frequentar muito as festas judaicas. Né? Ela casou com um goi, e um diplomata, né? Então, tinha que ter certos cuidados. Foi para a Europa em plena Segunda Guerra, ficou pertinho dos nazistas, porque ela ficou na Itália, os nazistas estavam ali em cima. Então, teve que tomar certos cuidados, e também disse que não acreditava nessa história, vamos falar a verdade, né, do povo judeu, seu povo eleito por Deus. Isso ela fala, né? Ela escreveu isso. Né? Bom, então, também tem essa história que eu deixei, porque as pessoas, às vezes, não sabem, né, da história que foi a história triste, a saga, o drama do imigrante, né, naquela época, fugindo de pogroms. Né? Eram os Hamas da vida, né, daquela época. Eles chegavam e derrubavam tudo. E a Elisa Lispector, que é a historiadora da família, ela conta que o avô lá tinha uma chácara, né? Uma pequena propriedade rural, e quando houve um pogrom, eles não só mataram o avô, a avó, como eles derrubavam até as árvores da propriedade. Sabe? E depois a viagem da Ucrânia, né, até a Alemanha, né, também foi muito sofrida, porque, inclusive, foram atacados pelos cossacos, que levaram tudo que eles tinham.
Na plateia, diversos espectadores acompanham a fala de Nádia. E ela guardou um ourinho assim na barra, que deu chance dela subornar os guardas soviéticos para atravessar a fronteira e entrar para a Romênia. E daí da Romênia eles conseguiram o passaporte, conseguiram subir até a Alemanha, né? E lá então eles tomaram o navio e vieram até Maceió. Até na fotobiografia eu coloco 2 fotos, né? A Hamburgo, com aquele mundo de navio, né? Era um porto muito, muito movimentado, e Maceió não tinha porto. Eles desciam que nem Pero Alves de Caminha, Pero Vaz de Caminha, bote até a praia, né? Até a areia. Eu sei que isso aí, tudo bem, eu já até tinha contado, mas o que eu queria dizer é que essa história que o Boris Asrilland, o judeu, contou, ele conta com base no que ele ouviu do pai, né? No que ele ouviu do pai a respeito do avô. Então, eu acho que existe também uma certa camada, vamos dizer assim, de exercícios de memória, né, nas pessoas. Né? E há um outro tipo também, eu acho, de depoimento que eu achei interessante, que é o depoimento de pai e filho ou de mãe e filho. Porque quando eu... por exemplo, é o caso da Eliane Gurgel Valente, que foi casada com o irmão do marido, era concunhada da Clarice. Ele também era diplomata, e elas ficaram muito amigas. Mas a vida dessa Eliane não foi fácil também, porque ela é judia, fugiu de Paris, quando os nazistas invadiram, e foi para Argel. E é lá que ela conheceu a Clarice, porque a Clarice estava indo, já tinha casado, estava indo para a Itália, né, onde o marido ia trabalhar, em Nápoles. Né? E ali elas se conheceram, e foi uma vida assim, de muita amizade, sabe, entre as duas. Né? E eu conheci a Eliane, ela ficou muito minha amiga, eu vi a Eliane várias vezes, e ela já estava de idade, tinha um carrinho em Paris, ela tinha um apartamento lá, e a gente ia passear, e me chamou a atenção porque ela brigava com todos os franceses, sabe, gritava da janela, sabe, do carro, é assim muito, né? E é viva, mora com a filha no Rio de Janeiro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que no caso da Eliane eu tinha o depoimento dela, mas daí eu pedi para a filha, Marilu, complementar esse depoimento, porque a menina também conheceu a Clarice. Há outro caso também, que é da Mafalda Veríssimo, né, mulher do Érico. Eu conversei várias vezes com ela, mas aproveitei uma entrevista que já estava publicada e pedi para o Luiz Fernando Veríssimo escrever também um depoimento. Ele falou, mas Nádia, eu tinha 16 anos, eu não sabia o que eu ia fazer da vida, eu achava que eu ia ser músico, eu só via a Clarice. Eu falei, então escreve isso. Ele escreveu um parágrafo. Por que eu acho importante? Porque quando você lê aquilo, você já faz a relação do Luiz Fernando com a mãe, com o pai, né? Então, acaba o contexto da vida em Washington com aquele grupo familiar também de pessoas ligadas ao serviço, vamos dizer assim, do governo brasileiro no exterior. Né? Ela morava perto de Washington. E tem mais um, eu estou só falando, você não está perguntando nada, mas eu vou falando. Né? Por favor. Quando você achar que já está meio cansativo, você fala stop. A gente fala, continua. Um outro caso, que também eu acho interessante, é da Maria Azia. Essa Maria Teles Ribeiro, ela era esposa de diplomata e conheceu a Clarice em Berna, porque de Nápoles a Clarice foi morar em Berna. E essa Maria Teles, há várias fotos dela, inclusive na fotobiografia. E, numa delas, o Marcílio Marques Moreira, que era... Vocês conhecem o político, que era também, né, da diplomacia, estava em Berna. Ele me cedeu uma foto para a fotobiografia e tinha um menino. E ele me falou, Marcílio, que aquele era filho da funcionária. Quando o Edgar Teles Ribeiro, que é o filho da Mariazinha, viu, eu falei assim, não, esse sou eu. Então, eu tive que ir na outra edição. Aliás, são várias coisas que eu tive que mudar porque os parentes erravam, sabe? Tem isso também.
É uma coisa incrível. A Nicole, que é sobrinha neta da Clarice, me deu uma foto dizendo que era avô. Eu descobri que não era o avô, que era o tio-avô. Então, ficou muito chato para mim, porque eu tinha publicado a fotobiografia, né, e tive que tirar. Eu não tirei, eu pus para baixo o falso, o fake avô, e coloquei o avô em cima, entendeu? Então, quem pegou a primeira edição ficou sem a foto do avô, eu achando que aquele é o avô. Então, não fui eu que errei, foi a parente, eu explico isso na nota. Eu falei, às vezes, a gente não tem a informação que a gente quer na hora que a gente quer, ela chega depois, né? Mas eu acreditei na parente, o que eu ia fazer? Mas eu estava falando da Mariazinha. Então, depois de 80 anos, Clarice já tinha, né, falecido, ela escreveu um livro. E tem uma série de poemas contando como ela via Clarice em Berna. Eu achei isso muito bonito. Um dos poemas chama-se Viagem. A Clarice ficava sempre com a malinha feita atrás da cortina. Então, como ela escreve isso, ela escreve outras cenas, né? Cenas de vida da Clarice. Então, é um jeito que eu acho que eu encontrei, né, de encontrar vários modos, né, de a pessoa ser vista. Tá? Outra coisa, sabe, Afonso, que eu quis, foi que as pessoas fossem autores dos textos. Porque muitas dessas informações eu usei. Porque eu conversei com esse povo todo desde que eu comecei a fazer o primeiro livro sobre a Clarice. Mas uma coisa é você usar uma informação. O público acompanha atentamente a fala de Nádia. Outra coisa é a pessoa fazer o relato, ou seja, é o modo de dizer. Né? É como as pessoas se situam em relação a isso. É texto. Né? E a importância do texto é muito importante, é muito assim, crucial, porque aqui, as vozes conduzem a gente também a conhecer não só a Clarice, mas aquele que viu a Clarice, né? E que está ali nos dizendo o que eles viram. Então, são vários pontos de vista também e vários exercícios de rememorar. É isso que eu achei que é importante, que eu queria registrar. E foi mais que um resgate, né? Porque eu fico pensando no curso, porque isso aí é fruto da sua pesquisa. Esses anos todos de pesquisa. E aí fica aqueles pequenos lembretes, bilhetes, né, guardados, que são, na verdade, esse texto. E você deve ter passado esse tempo todo pensando o que fazer com eles, né? Pois é, e sem querer que eles ficassem perdidos, né? Você vê, tem duas cartas que eu acho muito boas. Uma é inédita, que é o Davi Weinstock, que era um judeu, primo da Clarice, que morava em Israel, me escreveu de lá. Quando ele soube que eu estava fazendo, e eu pedi, né, para alguém pedir para ele. E ele me escreveu uma carta muito carinhosa, né? Eu tirei o começo e o fim, porque ele fazia elogios a mim. Eu falei, eles vão querer achar que eu estou me exibindo, né? Então, eu pus pontinhos, reticências no começo e no fim, e deixei o miolo, o corpo da carta. E ele contando como conheceu Clarice. Né? E eu coloquei também uma carta do Caio Fernando Abreu, porque ele conheceu, naturalmente, a Clarice, né? E eu também. Eu falei pelo telefone algumas vezes com ele, porque ele leu o Clarice, Uma Vida que se Conta, sabe? E a gente conversava muito sobre o livro, né? E ele escreve uma carta para Hilda Ilst falando sobre Clarice. Eu achei interessante também. Né? Então, tem vários gêneros. São todos de memória, né? São textos memorialísticos, né? Como se fala. E o Giro? O Giro Takahashi foi meu aluno na USP. E ele trabalhou em várias editoras. Trabalhou na Ática. Aliás, na época até que eu editei, mas o meu editor era o Fernando Paixão, né, que é um escritor também. O Giro trabalhou na Ática nos anos 70. E eles quiseram publicar a Clarice pela editora Ática. Nessa altura, a Nélida Pinhon já tinha convencido a Clarice de contratar uma agência, né, uma agência de... Como é que chama? Agência de literária. Que foi a Carmen Balcells, com sede em Barcelona,
e que é a agência que o Paulo, o filho da Clarice, até hoje usa, né? Ele, enfim, ficou com ela até hoje. E a Carmen Barcelos foi para São Paulo, e o Giro ajudou a Carmen lá a andar pela cidade e tal, e propôs para a Carmen publicar a Nélida Pinhon e a Clarice. O que ele queria? Ele queria uma publicação da Clarice para um grande público. E daí a Carmen Barcelos, com a questão da Nélida, ela não concordou, né? Mas, diz o Giro, a Clarice conversou com a Carmen e acabou que a Carmen concordou. E tem um depoimento da Clarice dizendo que ela queria ser lida por várias pessoas, ela não queria ser lida por uma elite, né, de leitores. Isso é a fala da Clarice para ele. E ele, então, apostou na Clarice e lançou a Clarice numa época em que não se publicava mais que 2.000 ou 3.000 exemplares. Ele conta também, o Giro, que quando decidiu publicar a Clarice, o editor da José Olímpio ligou para ele dizendo que era uma loucura ele fazer isso com a Clarice, porque a Clarice também era da José Olímpio, que ele não vendia, olha só. Mas ele fez o que ele fez com o Murilo Rubião, com o Roberto Drummond, e mais uns 2 ou 3. Ele mandava, olha só, ele fez uma pesquisa de escolas de São Paulo. Então, ele decidiu distribuir gratuitamente 8.000 exemplares para os professores. Isso em 80? Isso na década de 70, 75, 76. E o contrato era de publicar, o texto era a Legião Estrangeira. Então, o Giro propôs assim, dividir a Legião Estrangeira, um livro em 2, porque a primeira edição, lindíssima. Eu gosto dessa. Eu não gosto da do Giro. Não tem nada a ver com o que eu estou contando, mas eu não consegui. Eu falei isso para ele. Porque a primeira são contos. E na outra chama-se Fundo de Gaveta, crônicas, textos mais curtos. Fundo de Gaveta foi sugerido pelo Otto Lara Rezende. Eu acho lindo. O editor da Rocco achou ruim, disse que não gostava desse título, mas eu gosto. Então, seria então publicar a Legião Estrangeira e a outra parte com o título de Para Não Esquecer. Assim foi feito. Quando ele decidiu publicar em alta, com uma tiragem muito grande, todo mundo ficou muito assustado, mas ele falou, não, a Clarice falou, se já deu certo com o Murilo, vai dar certo para mim. A tiragem era de 30.000. O Murilo chegou a vender 100.000 exemplares. Pela Ática, em meados dos anos 70. Hoje isso nós deve estamos corresponder a uns 2 milhões de exemplares. Hoje nós estamos muito espantados com o Itamar, que está aí hoje, né, falando lá no Minas, mas com 700.000. Agora, vocês imaginam o que era 100.000 em 1975, 76. Uma espectadora acena em concordância com a fala de Nádia. Dentro de um ano, eles pagavam pelos 30.000, tendo vendido ou não. Então, eles garantiam isso. Tanto que, no começo, ninguém acreditou. Nenhum dos escritores acreditou naquilo. Então, isso aconteceu. E outra coisa que o Giro contou, que eu achei interessantíssima, é que a Ática alugava uma casa lá. Até ele falou que era um tipo de um B&B, sabe? Bed and breakfast, né? Que hoje está na moda. Porque os escritores que chegavam lá já ficavam hospedados ali na casa, e ele criou uma espécie de um museu. Então, todos os bilhetes, as cartas, as revisões, os manuscritos, era tudo guardado ali e arquivado. Depois a Ática foi vendida e ele nem sabe onde é que foi esse material todo. Então, eu fico pensando como que é precioso isso, né? Como que seria interessante isso, né, para se estudar, enfim, fazer crítica genética, etc., com esse material que se perdeu. Então, acho que a Ática teve um momento assim, muito importante na história, né, do mercado editorial brasileiro. Né? Então, é isso, quer dizer, assim como o Giro nos dá um contexto de história do Brasil
da cultura literária brasileira no que diz respeito ao mundo editorial, o texto, por exemplo, da Eliane, nos conta como é que foi a Segunda Grande Guerra, como é que era viver em Argel, como é que era viver na Itália, porque a Clarice foi para Nápoles, né? e a Eliane foi para Roma, tá? Tanto que elas se viam muito. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: essa diversidade de visões nos trazem a Clarice na infância, pelos primos, pela colega de escola, pelo secretário da escola, e da escola que se chamava Moisés Chivardes, a Clarice Moita. Nunca falou que estudou em colégio judeu, né, Wander? A gente sempre conversou sobre isso. Nunca. O Silviano Santiago, na banca da Livre Docência, diz que estudar a Clarice, pelo trabalho, né, que ele estava lendo, estudar a Clarice é como se fosse um detetive atrás de pistas que a própria Clarice desmanchava, sabe? E é um pouco isso também, né? Pelos silêncios que ela deixou em relação a certos momentos de vida dela que eram importantes, né? E foi por causa da documentação que estava no Colégio Moisés Vaz que eu descobri, né, a documentação também do Colégio Pernambucano, que foi depositada lá no Moisés Chivardes. Tá? Então, é isso. Então, são várias cidades por onde ela passou. A gente tem Recife, tem o Rio, tem Porto Alegre, porque ela foi para lá. Tá? Tem Nápoles, tem Berna, né? Tem a Colômbia, que ela foi a Cali, foi a Bogotá, para a bruxaria, para o outro congresso latino-americano. Então, são várias cidades. Tá? E vários olhares da Clarice. A Clarice infante, a Clarice criança, a Clarice jovem. Tem uma crônica muito bonita do Rubem Braga, chama Os Olhos da Moça. Né? Depois eu conto. Alguma coisa que você acrescentaria? E depois, espera aí, só completar. Tem a adulta. Tem a adulta e não tem sênior, que nem eu, né? Por quê? Porque ela faleceu com 57 anos, né? Então, não tem essa, vamos dizer assim, apesar dela ter uma percepção muito sutil a respeito da velhice, né? Ela tem várias personagens velhas, né, que são memoráveis, né? Eu gosto muito da Dona Cândida Raposo. Dona Cândida tinha 82 anos e foi para o médico dizendo: olha, tenho tesão, o que eu faço? Aí o médico responde: é a vida, Dona Cândida. E chama Na plateia, espectadores acompanham a fala de Nádia. E tem um curta muito lindo também, né, sobre esse conto dela, né, que se chama Ruído de Passos. Não percam, viu? É muito lindo. Tem 2 versões do cinema. Eu gosto muito da segunda, que a Dona Cândida é uma francesa atriz de teatro, René. Ela já faleceu há muitos anos e tem uma mão enorme, e tem uma cena de nu, o corpo nu da velha. É uma das coisas mais lindas que eu já vi, mais sublimes. Ela com aquela mão assim, se acariciando, sabe, aqui nas costas. É lindo esse curta, da Denise Gonçalves. É um filme de 1995, curtinho. Tem na internet, vocês veem, né? Então é isso. Agora eu te dou a palavra, Afonso. Muito obrigado. O Carlinhos, você não estava aqui na hora que eu te elogiei, não, né? Graças a Deus. Com ninguém conta para ninguém, conta para ele, não. Já avisei aqui que o pessoal vem dia 23, viu? Uma conta da história da Vilmarez, que é maravilhosa. A Vilmarez, uma colega, né, professora, também escritora, tem vários livros, e ela foi colega de análise. Ela fazia análise com o mesmo psicanalista. E, quando eu soube disso, eu fui doida para saber as coisas, né? Mas vocês sabem que realmente não é bem assim. Mas ela contou 2 coisas que eu acho importantes que estão no livro. Então, agora vai ser... Eu vou contar, né? Eu não queria, só para vocês terem curiosidade, comprar o livro. Mas eu vou contar isso, eu vou deixar passar. Um deles é que um dia a Clarice saiu da sala, ela era uma mulher muito grande no corredor, ela, Vilma, e fez assim, a Vilma fala assim: o Azulay gosta mais de você do que de mim. Olha que coisa infantil.
Olha só o que botou na cabeça da Clarice. E depois o Azulay contou para a Vilma que desistiu, né, de ter a Clarice como cliente. Hein? Dispensou ela? Dispensou. Desistiu de ter como... Porque ela diz uma mulher tão inteligente, tão criativa, mas não interpretava. Ela não interpretava, né? Então não dava para fazer análise. Eu achei também isso muito interessante, né? Não interpretava. Então são cenas, vocês estão vendo, né? Que eu fui, de certa forma, colecionando, vamos dizer assim. Mas pedi também muitos depoimentos, por quê? Porque às vezes eu sabia o que a pessoa sabia, porque vinha conversando com ela há muito tempo, mas eu não tinha gravado, não tinha anotado, e queria. Ela escreveu, né? Daí eu encomendei, falei, escreve isso para mim. O Inácio Loyola escreveu. O Rubens Recupero, que conheceu a Clarice, foi até colega do marido, né, na diplomacia, escreveu. Né? E quando não dava muito para escrever, então eu pedia para alguém fazer entrevista. Foi o caso do Marcílio, né, que o João Camilo fez, né, professor lá do Rio, que fez para mim. Eu entrevistei o Calado, junto com a Cida Aparecida, uma grande pesquisadora pioneira da Clarice, Aparecida Maria Nunes, que estudou toda a produção da Clarice nas revistas femininas. Nós fomos no apartamento do Calado e entrevistei outra, né, Dourado. O Castelo também tem uma história legal, né? O Zé Castelo? O Zé Castelo escreve bem demais. E ele tem um texto que eu chamo de Clarice em série, né? Porque ele viu a Clarice várias vezes e depois ele continuou com a Clarice entrevistando, conversando com a Hélène Cixous, com a Claire Varin, que foram pessoas que estudaram a Clarice, né? Então, ele vê a Clarice em vários momentos. Eu acho muito interessante, são vários capítulos. Né? E quando ele manda o texto para ela? Quando ele manda o conto para ela? Ele manda o conto para ela. Bom, ela diz que ele era imaturo, não é isso? Que, olha, não tá bom. E diz que até hoje, quando escreve, dá problema. Dá um problema que ele lembra daquilo, né? Agora, é até um negócio. Diz que ele não tem coragem. É imaturo, não. Que não tem coragem. Você tem que ser mais corajoso para saber escrever. Foi isso que ele falou para ele. E ele ficou meio desanimado mesmo, né? Mas o texto sobre Clarice dele é lindíssimo. Da Ana Maria Machado é o máximo. Por quê? Porque a gente sabe que a Clarice sempre escreveu por fragmentos. Então, se ela estava, por exemplo, no cinema e vinha uma ideia, ela tirava da bolsinha o talão de cheque, eu até reproduzia alguns, né, do Banco Nacional da época, e escrevia. Tem várias coisas da Macabeia, da Hora da Estrela, em talão de cheque. Né? Então, a gente sabe, ela escrevia por fragmentos. Agora, o que a Ana Maria faz, né, é contar os bastidores da criação da Clarice e o tormento dela de não saber o que fazia com os fragmentos. O Fauzi Arap ajudou a compor Água Viva, isso ele conta, porque tem uma entrevista dele que um aluno meu fez também. E tem a coisa do esoterismo também, que ela ia umas sessões de Rosa Cruz. Isso ainda está no livro também. Bom, mas eu estou contando do quê, gente? Eu mudei de assunto. A Ana Maria. A Ana Maria conta isso, mas conta assim, dentro da cena. É diferente. É a Clarice ligando para ela, vem aqui agora, eu preciso de você. Vem aqui agora. E ela no JB trabalhando sem poder sair. Então, cria-se o quê? Cria-se um clima de tensão entre a Clarice e entre a Ana Maria. Né? E ela vai lá. Né? Mas ela não quer fazer o que a Clarice quer. Então, a Ana Maria, uma excelente escritora, monta todo o conflito, né, entre essas duas, que eu chamaria até de personagens, né, porque aí já entra num campo, né, da arte narrativa que tem realmente um fundo que não é o ficcional imaginário, é o jornalístico, mas muito bem escrito. Né? E isso acontece com vários textos, né, bem escritos, né, que estão aí também. Né?
Eu acho que a Clarice, pela minha experiência de convivência, 2 pessoas falaram muito da Clarice para mim, a Nélida e a Marina. A Marina tem um texto, né? Tem. Mas a Nélida não. Por quê? A Nélida tem. Aqui? Tá aí também a Eu Nélida. não li, então. E tem mais, a Mas Nélida. mas- Eu tinha uma entrevista que meus alunos também fizeram com a Nélida, antiga a entrevista. E essa entrevista que os meus alunos lá de pós-graduação fizeram ficaram interessantes. Sabe por quê? Porque eles não eram profissionais do jornalismo. Eles iam lá para, às vezes, ter uma informação sobre um livro, sabe? Ter uma historinha sobre o que aconteceu aqui e acolá. Então, eles iam desarmados, eles não tinham uma pauta. Então, eram conversas soltas, sabe? Tanto que eu, pelo menos, né, sugeri, na hora de editar, deixa assim, não tem importância. E eles, então, fizeram uma entrevista muito boa com a Nélida Pion. E é uma entrevista, várias, são de final dos anos 80, começo dos anos 90. A Clarice tinha morrido há 10 anos, 15 anos. Então, a perspectiva, né, dos que foram entrevistados nessa é muito diferente de hoje. A Tônia Carreiro, por exemplo, foi entrevistada também por um outro, né, aluno meu. A Tônia Carreiro tem o maior cuidado para não ser indiscreta. Por quê? Porque a Clarice tinha morrido fazia pouco tempo, então não podia mexer em certas coisas, né? Então, quando pergunto para ela, mas o que você sabe, né, da vida? Tem um penso sentimental. O que vocês sabem? Ela fala. Ela não arrisca nada, né? Vai pisando em ovos, sabe? Então, tem isso também, quer dizer, o fato dos entrevistados, né, terem feito esse depoimento mais perto, né, da convivência com a Clarice, gera um certo tipo de postura diante da matéria que eles vão rememorar, né? É isso. Acho que a gente pode falar um pouquinho do filme, né? Tá. Promessa nossa também, porque a ideia inicial era fazer esse mesmo lançamento junto com o filme, depois a gente fazia sempre um papo. Mas eu preferi fazer desse jeito, porque primeiro é gravado, fica documentado. No cinema a gente não tem condição técnica de gravar. E a gente queria muito ouvir também a Nádia, né? Claro, né? Desde o início. Espectadores na plateia acompanham atentamente. Olha, esse filme, A Paixão Segundo GH, para mim foi um espanto. Por quê? Porque dentro de toda a obra da Clarice, são mais de 20 livros, tem uns 9 romances, para mim seria o mais difícil de ser filmado. E, mais do que isso, eu acho que é quase impossível, eu achava quase impossível fazer um filme sobre aquele livro, né? Romance GH. Porque é uma mulher falando o tempo todo, do começo ao fim. Então, a Suzana Amaral desistiu de fazer isso quando ela fez A Hora da Estrela, né? Ela pegou a história da Macabeia, que era a história da nordestina, e desistiu da outra história que compõe o romance, as duas estão engendradas, que é a história do Rodrigo, que é o narrador e que conta a história da Macabeia. O charme de A Hora da Estrela é justamente essa intersecção entre as duas histórias, para não falar de uma terceira, que é a Clarice, ela mesma, né, que assina entre os 13 títulos, de certa forma, faz parte também daquela rede, né, de enredo do romance. Então, eu perguntei para a Suzana Amaral, perguntei por que você só usou uma história, né? Ela disse, porque eu não queria voz em off, narrando, que eu achei que ia ficar monótono, né? Só que o filme, então, da Suzana Amaral não é sobre o livro. Né? Não é sobre o livro A Hora da Estrela, é um pedaço do livro. Ela deixou o outro pedaço de lado. Agora, esse A Paixão Segundo GH, o Luiz Fernando Carvalho agarrou o livro inteiro. Ele agarrou o livro. Lógico que teve seleção de textos, né, de trechos, porque não dava para falar, né? Não dava para falar o livro todo, seria mais do que 2 horas, né, de filmagem, né? Então, ele fez uma seleção de textos, mas tem a sequência. E não tirou uma vírgula. Ele não mudou uma vírgula nem uma palavra.
Agora, o que é interessante no filme? É um filme que a gente não vê normalmente, porque é um filme de arte. É aquele filme que você viu uma vez, que dá vontade de ver outra, que dá vontade de ver outra, sabe? Por quê? Porque toda obra de arte boa é assim. Quando a gente vê uma novela ruinzinha, a gente esquece do nome, esquece de quem era o ator, às vezes a gente nem lembra do ator principal, né? Quando a novela é boa, a gente lembra. Eu lembro até hoje dos Maias. Primeira cena dos Maias, aquela casa toda coberta de poeira. Tá? E lembro também da cena do Paulo Assunção, né? Hein? O de olho lindo, azul. Fábio Assunção, é. O Fábio, ele filmou assim, o Fábio mergulha na piscina, né, menino, e quando ele sai com aquele olho lindo dele, do outro lado ele já é moço, pronto, na piscina. Isso é de quem? Do Luiz Fernando Carvalho. Eu não sei se vocês assistiram também o filme do Luiz Fernando, que é Lavoura Arcaica, que é do romance Radon Nassar, é uma obra de arte. Então, esse também é. Então, é um livro, é um filme muito, muito, muito interessante. E não é, eu achei que não é negativo. Eu levei o Márcio para assistir, ele também achou que não é. Você não falou isso para me agradar, né, Márcio? Então, como conseguir sustentar um filme com uma mulher falando o tempo todo? Então, a primeira cena já é uma coisa assim que você fica, sabe? É uma imagem dançando, ondulada, com cores, né, de pastéis, e você tentando ver quem é, e não consegue, né? Tentando ver quem é e não consegue, é a apresentação do filme. Né? De repente, vem a cena com a coisa do pão, fazendo bolinha no pão, só a mão, e daí vem o rosto da Maria Fernanda. Estou procurando, estou tentando entender o que me aconteceu, tentando entender para dar a alguém. A quem? Então, é a procura. E o que essa mulher procura? Né? Aí vem a condição humana. Ela passa por várias fases da condição humana. Ela era uma mulher muito rica, morava numa cobertura e achava que era feliz. Então, punha as coisinhas no lugar, apartamento muito lindo, ela era escultora, tinha dinheiro. A plateia assiste atentamente. O caso dela, até bem bonitão, foi embora. A empregada Janair, negra, foi embora e ela fica sozinha em casa. Aí a coisa pega, né? A casa está arrumada, então quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? E ela então resolve arrumar o quarto que seria o mais sujo da casa, que é o quarto de empregada, que é um ranço, né? Do escravismo colonial que até hoje existe. Né? Aquele quarto minúsculo com uma janelinha. Né? Coisa horrorosa isso. Né? Daí ela vai para o quarto de empregada e, quando ela abre o quarto de empregada, é o mais limpo, é o mais nítido, é o mais iluminado. E é ali, então, que a coisa acontece. Então, eu não vou contar mais, vocês vão ver o que é, vocês que adentrem o quarto de empregada para descobrir. Mas o romance, para mim, é o melhor romance da Clarice, porque ele tem uma pujança de imagens que é uma coisa incrível. Ali é a imagem do deserto, sabe? É a Ásia, tudo acontece ali dentro. Né? E uma imagem liga a outra e vai indo, e vai indo, e vai indo, e ela vai desmontando os preconceitos, sabe? Vai desmontando os padrões de comportamento, sabe, da sociedade nossa machista, sabe, escravocrata, autoritária, violenta. Aquilo tudo vai acontecendo ali dentro do quarto. E tem uma cena muito linda, que é a cena da empregada, porque quando ela está ali, quando ela entra no quarto, ela vê um perfil de homem, mulher e cão.
e ela se reconhece ali no vazio do branco, só com um contorno. E é isso que o filme faz, sabe? É mergulhar nesse vazio dessa mulher e descobrir, afinal, quem ela é. Tirando a capa das aparências sociais, né? Que ela vivia muito na sociedade, alta sociedade, cada toalete muito chique, ela é muito linda, mas isso tudo ela vai se desvestindo, né? Dessas capas, dos invólucros da civilização, para chegar ao âmago do estar sendo alguma coisa. Então, agora, a cena da empregada é interessante porque o Luiz Fernando trouxe uma negra. E ele queria uma negra, uma preta, ancestral, vamos dizer assim, né? E ele encontrou uma Sara, que veio da África para o Brasil, foi empregada doméstica, estudou e passou 1 ano sem conseguir um emprego. Então, essa foi a atriz, né, que ele colocou ali. E tem uma cena que ela olha para a gente, assim, e ele diz, olhe para a plateia, ele fala, na hora que está filmando, né? São eles que não te empregaram. Sabe? Então, essa figura da negra é muito importante no romance e no filme. Tanto que, quando ela encontra o oco de si mesma lá no quadro, ele fez uma coisa maravilhosa. Eu estou dando spoiler. Mas essa cena é tão linda que eu vou comentar. A negra faz o desenho, porque foi ela que desenhou o oco que faz a outra acordar para essa coisa, né, que ela é. Então, na cena, a negra desenha com carvão. Aquilo tem um ruído que incomoda, né? A Clarice incomoda. Né? Você não sai como entrou, né? E a GH jogando água, né? Para desmanchar aquela imagem que ela não consegue enfrentar. Então, são detalhes, sabe, muito sutis e muito criativos. E a Maria Fernanda Cândido fala o tempo inteiro, do começo ao fim. Muito bonito o filme, vocês não percam, viu? Vai estrear amanhã, lançado né? Depois? agora. É, dia 11, né? Dia 11? É. Aqui em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte também? É? Sim. Agora, eu sei que ele está tentando, porque lá na Mostra do Rio, que não foi para cinema público, mas quando ele foi lançado no Rio e lá em São Paulo, noutra mostra, depois da sessão, tem uma conversa. Né? Então, houve pelo menos uma em São Paulo, no Rio não houve, só em São Paulo. E eu acho muito interessante essa conversa, né, que ele propõe, porque eu acompanhei esse filme, eu vi várias vezes enquanto ele estava sendo montado. E ele me chamou também para conversar com a equipe, para falar sobre o romance. Né? E, depois da sessão, você conversar, eu acho muito interessante, porque você está sobre o impacto do filme. Né? Espectadores acompanham com atenção a fala de Nádia. Então, eu acho que dá muito certo, sabe? Por difícil que seja conseguir isso, eu acho que vale a pena. A experiência de São Paulo foi muito interessante, porque daí o Luiz Fernando fala do modo dele filmar. A atriz não sabe quando ele liga a câmera. Não. É uma coisa incrível. E ele explica isso. Né? Ele explica. Quando ele acha que a atriz já chegou no ponto, ele liga a câmera, ela não sabe se está sendo filmado ou não. Ele se comunica com os aqui da equipe. Um olha para o outro e já sabe, mas ela não. Então, são certos detalhes de filmagem que são muito interessantes da gente saber. Né? E a Melina Dalboni, que é a que acompanhou o processo todo, fez um livro lindo, que se chama Diário de um Filme, talvez passe, já deve ter em livrarias. Ela conta no livro como é que foi o diário de um filme, conta tudo. As palestras, né, como é que foi. Depois teve assim, um petit comitê, que a gente leu o romance do começo ao fim. Inteirinho. Daí já eram só 8 pessoas. Né? Eu fiquei boba de ver, sabe, como é que
E, de repente, ele parava e fazia uma pergunta, né, para mim, para Maria Fernanda, para o cara do corpo, que faz aquele negócio de treinar, né, o corpo. Então, é muito interessante. E a Maria Fernanda também, algumas vezes, esteve, né, que ela mora em Paris, mas agora, por exemplo, ela está no Brasil e vai para São Paulo. Nas próximas reuniões vai ter em São Paulo, na semana que vem, depois vai ter em Brasília. Então, acho muito interessante, sabe, essa conversa. E eu falo sobre o romance, né, porque eu não entendo nada de cinema mesmo, né? Então, eu dou algumas, sabe, uns pitacos sobre o romance. É isso. Você convive com Clarice há quanto tempo? Não, eu comecei a ler Clarice quando era estudante na universidade. Eu ganhei um livro de presente, que era o Laços de Família. E eu comecei a ler aqueles contos, achei muito interessantes, mas eu não entendia. Sabe? Foi isso que me fisgou. Porque, por exemplo, você pega um conto Amor, que é aquela mulher que fica cuidando de filho, cuida de marido, papapá, e, de repente, vai fazer compra e acontece. Né? Sempre acontece alguma coisa, e ela está no Jardim Botânico. Então, ali é um outro tipo de experiência. Mas o que é? O que acontece? Você pode ler diversas vezes. Né? Então, eu estava fazendo um trabalho sobre Machado de Assis. Daí me encontrei lendo contos que não tinham nada a ver com aquilo, completamente diferente. Porque o Machado você lê de fora. E ela você tem que mergulhar, né? Porque, senão, você não capta o sentido. Agora, cada um vê de um jeito, porque você começa que você não sabe por onde você está andando. Né? Tem muito de psicanálise, né, a Clarice. A leitura dela é uma aventura, você tem que ter coragem para enfrentar. Diversos espectadores assistem atentamente. Então, eu fiquei muito instigada, né, com a literatura da Clarice. E depois, quando eu cheguei na USP, eram 13 homens e eu, de mulher. E eu estava muito interessada em literatura feita por mulheres. Né? E peguei um pouquinho também do embalo da Constância, né, Constância? A gente conviveu, ela com a Nísia Floresta. Então, eu peguei esse embalo e eu falei, não, eu quero dar um curso de pós só sobre Clarice. Lá eles estudavam Graciliano, Machado, aquela coisa, né? Era aquele currículo que acho que até hoje é o mesmo, com muito pouco de literatura contemporânea. Né? Muito pouco. Então, eu falei, não, eu quero Clarice, e comecei a dar curso sobre Clarice, e comecei a ler Clarice. Depois comecei a escrever umas coisas, daí fiz os livros. Pronto, é isso. Hoje, depois de tanto tempo, o que se atribui essa... A minha pergunta de verdade era qual o segredo. Mas o que se atribui a essa perenidade da Clarice? Eu acho que é o estranhamento. No livro, a gente vê várias visões. Tem a Clarice, que é vista porque é estranha. Né? O Ziraldo tem uma frase engraçada que eu vou colocar no segundo volume. Na entrevista que ela deu para o Pasquim, ele tem essa frase. Eu vou colocar só essa frase. Isso é muito complicada, Clarice. Ele fala. O Hélio Pellegrino explica muito bem. Né? Tem um texto dele aí que explica muito bem, até o inédito. E tem um outro também que saiu num catálogo. Né? Ela era lisérgica. Ela estava com a antena ligada e com muita eletricidade, ela tinha muita energia. E ele chega a dizer, então, que a literatura é que salvou a Clarice. Né? É um texto muito bonito. O psicanalista sabe das coisas. Né? Então, é um texto maravilhoso dele. Ele entendeu bem a Clarice. Né? Dizer que ela era uma pessoa muito ligada nas coisas e precisava da literatura para se salvar. Né? Senão, ela ia recair na loucura. Eu acho que ele entendeu perfeitamente, né, quem era a Clarice. Então, o texto do Hélio Pellegrino, eu recomendo. Eu recomendo 65, né, mas o dele é muito... Ele escreve muito bem também, né, o Hélio Pellegrino. Agora, outros acham que ela era, assim, estranha, outros, no caso, complicada, outros que era comum, que não tinha nada de extraordinário.
Sabe? Quer dizer, são várias visões, né? Eu acho que... Agora, ela fica por quê? Por causa da força da literatura dela. Ela mexe com a gente. Ela fala sobre a condição humana, mas ela tem uma frase muito interessante. Até eu estou fazendo um artigo comparando a Clarice com a Pagou. Não tem nada a ver? Tem. A Clarice tem uma frase que diz o seguinte: há alguns que cosem para fora, cosem no sentido de costurar, não diga, e outros que cosem para dentro. A Pagou era para fora, a Clarice para dentro. Mas as duas acabam fazendo, durante todo o seu trajeto, ou na militância explícita da Pagou, ou numa militância que não é militância assumida, porque ela não assumia nada, que é a Clarice, por ter liberdade, elas acabam chegando ao mesmo ponto, que é a construção da emancipação da mulher numa sociedade paternalista, machista, racista e violenta, como a nossa. É isso que elas querem, né? Então, eu acho que elas trabalham de modos diferentes, né? A Clarice não gostava do feminismo porque, para ela, qualquer feminismo era sistema, e o sistema fecha. Então, ela diz: eu sou inclassificável. Na plateia, um espectador acompanha a fala de Nádia. Gênero não me pega mais. E ela tinha consciência do que ela fazia, né? Então, ela fazia uma... Olha, um dos textos mais violentos que eu conheço, da ordem social, porque houve uma época de dizer hermética. Ninguém entende, é claro. Tem isso também, né? Tem os estereótipos que foram sendo criados em torno da Clarice. Tem uma crônica que ela escreve que se chama Crianças Chatas. 15 linhas. É a primeira crônica de A Descoberta do Mundo. O que ela conta ali? É a agonia de uma mãe que tem que ficar brava com o filho que não dorme, porque o filho não está com fome e não tem o que comer. Isso é 15 linhas. O Mineirinho, gente. Era um bandido, mas a polícia chega e mata com 13 tiros. Então, ela diz, um deles era eu. Quer dizer, é como se ela tivesse sido atingida por um tiro da polícia. Isso é o quê? É a violência policial que a gente vê, né? Então, esse hermetismo, eu acho que é um pouco por conta, talvez, de alguns textos, como A Paixão Segundo GH, em que a linguagem é muito sofisticada. Então, as pessoas, às vezes, têm dificuldade de pegar o embalo. Mas, quando pega o embalo, vai embora. Na plateia, uma espectadora acena em concordância com a fala de Nádia. O que você está faltando para terminar? Você disse que está fazendo mais 2 livros? Um é uma história que... Ai, meu Deus, você já falou que eu fico falando que eu vou terminar e nunca termino esse livro, que é o da Elisa. Você não aguenta mais ouvir falar nisso. Você já conhece o livro todo, já me contou a história toda, mas o livro não sai. Pois é, então é esse, um dia vai sair. E o outro também que eu comecei, eu não tenho vergonha de falar, mas eu comecei em 1991. Que eu frequentei muito a biblioteca do Zé Mindlin, sabe? Que ficou muito meu amigo. E lá ele me mostrou os diários da Condessa de Barral, são 29 caderninhos, mas escritos a nanquim, né? Então, são quase 4.000 laudas. Então, vocês vão de convir que também não é tão grave o fato de eu estar 30 anos tentando. Mas ele está todo transcrito, digitado, selecionado trechos dele, notas de pontapé, né? O Arnaud vai publicar? Não, acontece... Cadê o Arnaud? Mas acontece que a seleção que eu fiz assim, para não ficar... Porque todo dia ela ia almoçar na Madame Planat, no diário. Uhum. Como é que eu vou dar esse aborrecimento para o leitor, dizer que todo dia ele tem que ler que ela foi na Madame Planat? Então, eu fiz uma seleção de textos. E essa seleção, eu pus tópicos assim, para saber do que se trata, né? Então, ela tinha 2 engenhos, né? Ela foi educada na França, aí tem uma série de coisas interessantes do ponto de vista da história cultural. Dava cada pito do Dom Pedro II, que ele não sabia se comportar na mesa, que era muito sem educação,
sabe? Que precisava fazer exercício. Então, é a história do Brasil a partir do quê? Da cozinha, né? A partir dos bastidores, né? Do de dentro, né? Não é a história oficial, vamos dizer assim. Mas daí eu fiz seleção de textos. Só que a seleção deu 1000 páginas. Então, antes de levar para o editor lá, que eu vou conversar com a USP, porque o comercial não vai editar isso aí, eu tenho que fazer uma outra seleção para ver se eu consigo diminuir. É isso. Viu? Nádia, obrigado. Gente, daqui a pouco os autógrafos lá fora. E antes dizer que nós estamos esperando para o ano que vem o segundo volume. Não conta para a Regiane agora não, que ela vai desmaiar. Fulano tá aqui, já está sabendo. Gente, muito obrigado. Vamos para os autógrafos. Obrigada, viu, pela atenção. A plateia se despede com aplausos. No hall de entrada do teatro, Nádia recebe o público para dar autógrafos, conversar e tirar fotos.